Fala, torcedor Tricolor, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Professor Tricolor. Eu sou o Professor Tricolor e hoje eu estou trazendo para vocês um vídeo de desabafo, na verdade. Acho que em nome de boa parte da torcida que também não tem entendido o que eu quero citar nesse vídeo, que é a quantidade de vezes que o Fluminense está poupando atletas no Campeonato Carioca. E, a bem da verdade, sem nenhuma necessidade. Nós não temos competições mais importantes, nós não temos, por exemplo, o que o nosso maior rival tem, que é a questão do Mundial de Clubes, e mesmo que tivesse, não há necessidade alguma de se poupar 11 atletas. Bom, o vídeo começa logo depois da vinheta. Para ser bem sincero com vocês, essa questão dos 11 reservas entrarem em campo tem me incomodado bastante. Porque, a bem da verdade, assim, nós já tivemos um longo período de férias, né? Então, até você conseguir um ritmo de jogo legal, para você encarar as grandes competições, leva tempo. Quando você faz contratações importantes, como o Fluminense fez durante a pré-temporada, trouxe o Keno, trouxe o Jorge, trouxe o Lima, cara, isso estimula demais o torcedor a acreditar que um time que era forte vai seguir forte e, quem sabe, até melhorar. Mas aí vem o início do estadual. E aí vem essa questão do revezamento, né? Time titular, time reserva, time titular, time reserva. E resultados que chegaram sem desempenho, sem vincular desempenho e resultado. O Fluminense venceu jogos muito truncados, assim, jogo com placares muito baixos. Em nenhum momento apresentou um bom futebol, de fato, como era visto em 2022. E me incomoda porque tá na hora da gente começar a dar uma resposta, né? Nosso maior rival, por exemplo, como eu citei agora há pouco, tem um Mundial de Clubes a jogar. E hoje, no jogo de agora contra o Boavista, tá jogando com um time completamente titular, tirando, é claro, o Santos, que é goleiro. Enfim, isso é levar um campeonato a sério, porque quando você entra num campeonato, independente do tamanho que você dê a ele, é importante você dar uma resposta pro torcedor. O Fluminense, quando ele monta um elenco qualificado, como a gente acredita que seja, ele precisa dar uma resposta. Porque o que a gente viu ano passado não pode ficar esquecido. Eu acho que o Fernando Diniz, ele tem muitos méritos, né? Ele tem muitos méritos pela construção de jogo, a forma do Fluminense jogar que encantou em outro momento, ele precisa trazer de volta. Porque o que me dá a sensação muito evidente às vezes que o Fernando Diniz se sabota. Foi um comentário que eu vi em algum dos vídeos que eu postei há alguns dias atrás. Parece que o Fernando Diniz, ele se sabota, ele sabota o próprio trabalho, porque não custava nada ele estrear e dar sequência de jogo, dar tempo de jogo ao time titular e ir colocando as peças que o Fluminense contratou ao longo da partida. Até para você saber como é que o Jorge vai se entrosar do lado esquerdo da defesa do Fluminense, da defesa titular. Como é que o Fábio vai mandar uma bola para o Jorge quando tiver ele lá na frente? Como é que o time vai se encaixar com as contratações que fez, sendo que do time que encerrou a temporada passada, ninguém foi banco até agora, né? Não foi banco no que eu digo quando não foi poupado, né? Sempre foi o time que encerrou a temporada passada ou o time completamente reserva. Então, assim, você não consegue dar uma sequência nem para nem para o time titular de fato, nem para o time reserva, que você está tentando encontrar algumas soluções que faltaram no ano passado. Eu não consigo entender por que o Fluminense, por que o Fernando Diniz tá fazendo essas escolhas. Aí você vai me dizer, mas pode ser por fadiga, por uma questão da alta intensidade dos treinos. Gente, mas a escolha da quantidade de dias de férias foi feita pelo clube. O Flamengo, por exemplo, teve competições importantes, ou tem competições importantes, em nenhum momento, quer dizer, até estrearam com um time de garotos, mas na segunda rodada já colocaram um time titular, na terceira rodada já colocaram um time titular, estão com o time titular, faltando uma semana para o Mundial. Então, vocês imaginam só, do lado de lá, como é que está o pensamento do torcedor com relação ao jogo de hoje. Cara, e se a gente perder um dos nossos destaques? Por exemplo, se a gente perde o Arrascaeta por uma lesão dentro do campeonato estadual. Mas a verdade é que o que eu acho, né, que passa na cabeça do Vitor Pereira, é que ele confia tanto no elenco que ele tem, ele confia tanto nos jogadores que estão lá,
que, independente se houver lesão ou não, ele sabe que em algum momento ele vai poder contar com quem está no banco. E eu acho que o papel do treinador é exatamente esse: você dá sequência ao seu time principal, ao seu time 1, seu time titular, enfim, como você queira chamar, e vai agregando valor com os jogadores que estão lá no banco de reservas, que pedem passagem, enfim, colocando-os para atuar no time titular. Então, assim, eu não consigo entender como é que pode passar ainda pela cabeça do Fernando Diniz continuar esse revezamento de titular e reserva, sabendo que a Libertadores, que outrora estava longe, agora não está mais tanto. A gente teve um mês de treinamento em que, a bem da verdade, eu não vi efeito ainda. Tá certo, a gente está no início de temporada, isso tem que ser avaliado sim, tem que ser levado em consideração sim, mas acho que, além de tudo isso ainda, um fator muito importante ano passado a gente caminhou muito bem clube e torcida. E esse ano, quando você coloca o time reserva para atuar em jogos no Maracanã, por exemplo, você afasta um torcedor que estava empolgado para ver o Fluminense jogar. Poxa, a gente estava em mês de férias agora em janeiro. A gente está terminando as férias no início agora de fevereiro. Então, imagina a quantidade de torcedores, de turistas que estavam no Rio, por exemplo, para ver o time do Fluminense jogar e se depararam com um time reserva. É claro que a gente sabe que quem vai ao Maracanã vai para acompanhar a instituição Fluminense, é lógico que sim. Mas a gente também sabe que ninguém quer ir, por exemplo, para um cinema para assistir um filme ruim. Né? Ninguém vai a um cinema para assistir um filme que foi criticado pela mídia, por exemplo. Enfim, deu para entender a analogia? Então, assim, é claro que a gente entende que é início de temporada, a gente entende também que o Fernandinho está fazendo testes, mas os testes devem ser feitos entre o time titular. Então, por exemplo, um time que a gente sabia do goleiro até o ponta esquerda no ano passado, esse ano já gera dúvidas ao torcedor. Porque quem é que garante que o Calegari vai ser o lateral esquerdo da temporada? Quem é que garante que o Iago Felipe vai ser o titular do meio-campo do Fluminense? Sabendo que a gente tem Keno para mudar o esquema tático, colocar o Keno mais à frente. A gente tem o Lima, que tem tem entrado bem aos jogos que entra. Tem o Giovani. Então, assim, um time que era unanimidade no ano passado, esse ano pode não ser mais, porque é exatamente isso. A gente fez contratações boas que vieram para somar e que vieram para, quem sabe, tomar a posição de quem já estava lá. Eu, particularmente, não entendo mais colocar time reserva, 11 reservas, não dá. O Botafogo empatou agora o jogo contra o Nova Iguaçu agora há pouco. O Botafogo começou a partida com vários reservas comparado com o time que jogou contra o Fluminense, que venceu o Fluminense no final de semana. Com 15 minutos do segundo tempo, já tinham 6 jogadores titulares atuando. Então, olha a diferença. Quando o Fluminense poupa 11, até quem fica no banco são os moleques de Xerém. Então, assim, você acaba não dando rodagem, você acaba não colocando o time para treinar como se deve. O Cano, até agora, parece estar muito deslocado, está muito diferente de como terminou a temporada. É lógico, gente, é claro que vai ser assim. A temporada está só começando. Isso é completamente compreensível, mas ele só vai ganhar ritmo de jogo, até um comentário do André, é exatamente o que eu penso também. O atleta ele só vai ganhar ritmo de jogo jogando. Não é treinando, não é estando entre o time reserva, não é jogando, por exemplo, uma partida, entre aspas, mais fácil do campeonato estadual. Coloca para jogar clássico, coloca para jogar contra o Botafogo, coloca para jogar contra o Vasco daqui a 2 rodadas, não me lembro. Enfim, a gente já poderia ter uma boa imagem do que vai ser o Fluminense daqui para frente na temporada. E eu não digo que quem assumir a posição agora no Carioca vai ser titular pelo resto da temporada. E tomara que não, porque um grande clube se faz com a disputa interna de posições. Então, se o Jorge assumir a posição do Calegari agora no Carioca e for bem, e a gente for campeão, enfim, ou ele demonstrar um bom nível de jogo, que
que o Calegari se esforce ainda mais para superar o Jorge, para concluir o Campeonato Brasileiro, ou jogue a Libertadores, o Copa do Brasil, enfim. A disputa interna ela é importante, mas é preciso deixar bem claro que há uma base, há uma espinha dorsal. Há também, né, claro, um incentivo para que o torcedor vá ao Maracanã ou a qualquer lugar que seja para acompanhar o melhor que ele pode acompanhar. Gente, muito obrigado por terem assistido o vídeo até aqui. Desculpa pelo desabafo. Eu acho que a maioria de vocês, pelo menos pelos comentários, tem acompanhado isso. A gente deixou até o Volta Redonda passar o Fluminense na tabela de classificação para, quem sabe, começar a levar o campeonato a sério. Isso não é brincadeira. Quem disputa grandes competições, e aqui eu não estou dizendo que o Carioca é uma grande competição, não estou dizendo que é o campeonato mais importante do ano, não. Mas clube grande tem que entrar para ganhar e tem que levar a sério. Gente, muito, 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 muito obrigado por assistirem o vídeo até aqui e não se esqueçam, nunca deixem com que seus medos sejam maiores do que sua vontade de vencer. Tamo junto, até o próximo vídeo e valeu!